A aula de hoje também vou falar um pouco mais de tendências. Existe muita coisa aparecendo na literatura. Eu sugiro que vocês acessem. Talvez a avaliação tenha a ver um pouco com o que eu vou falar agora. Eu ainda não montei a prova, mas talvez seja mais um trabalho do que avaliação. Porque avaliar vocês, eu já fiz algumas vezes aí naqueles exercícios. Eu já vi onde ainda vocês estão errando. Eu já acho que já fiz até a entrega. Lá no Classroom, pessoal, se vocês clicarem no trabalho de vocês, vocês conseguem ver. Ele é meio escondido, mas vocês conseguem ver os comentários que eu coloquei lá das duas atividades que vocês me mandaram, tá? Mas em um caso ou outro, eu vou comentar, acho que isso aí. Lá dá pra ver onde que vocês erraram, tá? Se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisam, que aí eu mostro com mais detalhes. Então, lembrando que a gente viu bastante coisa nessa disciplina. Falei dos 6 pilares, falei um pouco de estereoquímica, né? Em termos de síntese, a estereoseletividade de reações é muito importante. O conceito de retrossíntese, como fazer uma síntese de trás para frente, né? Como a gente planeja uma síntese. E para fazer a síntese, a gente tem que ter um portfólio grande de reações, saber o máximo de reações conhecidas. Então, ainda mais a gente tem também as reações NOM, que são reações relativamente específicas, que ajuda a gente ter um pouco mais de base, né, nessa parte de reações e fazer uma síntese. A gente viu alguns exemplos de síntese clássicas: estricnina, morfina, penicilina. Poderia ter falado um pouco mais, mas eu acho que ia ficar muito pesado ficar falando só de síntese antigas e de moléculas bastante complexas. Mas é mais para vocês terem uma noção como que nas décadas de 50, 80, a pessoa já fazia síntese com bastante complexidade. Falei rapidamente uma aula só, um pouco de catálise. Isso aqui talvez também poderia ter sido em 2 aulas, mas eu acabei deixando só para uma aula, porque a gente tem um público bem heterogêneo. Então quem tiver mais interesse, procurar os artigos de revisão e ver o que está em alta nessa parte de catálise. E depois falei de algumas ferramentas, né? Não falei do SciFinder, porque o SciFinder está fora do ar, mas falei bastante do Reaxys, o Chemistry by Design, que é aquele aplicativo que a gente pode usar para estudar, o IBM Reaction, o RxN. Esse aqui eu não comentei, mas eu acho que, eu não sei se ainda existe, que é o Chemática, mas eu acho que é alguma coisa parecida com a que a gente viu na aula passada do robozinho. Só para reforçar algumas coisas que eu coloquei nas correções, eu corrigi ontem as duas atividades de vocês. Eu notei alguns erros. Na verdade, foram descuidos, né, na resolução de alguns exercícios, tá? Só para falar alguns exemplos, tinha um exercício lá para vocês colocarem um síntoma, por exemplo, o equivalente sintético desse síntoma aqui. E muita gente acabou atribuindo o equivalente sintético desse síntoma, equivalente sintético, acabou substituindo direto por um halogênio. Por exemplo, colocou um X aqui, um bromo, um iodo, um cloro. E a gente tem que lembrar que cada ponto aqui é um carbono. Então esse cinto aqui é um cinto de 5 carbonos. E quando a gente coloca um halogênio, um átomo ligado direto aqui, a gente está desfazendo de um carbono. E aí acaba virando só 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá? Esse é um erro muito comum para quem quando a gente lida com cargas e transforma principalmente nesse tipo de exercício de síntoma para equivalente sintético, tá? Então tome cuidado com esse tipo de uso de desenho, né? E lembrar que cada ponto aqui, no caso, quando a gente representa uma carga, a gente está se referindo ainda a um carbono. Então a gente tem que colocar aqui um halogênio ainda ligado nesse carbono, tá? Esse foi um erro bastante comum, eu vi em quase todas as devolutivas. Outra coisa que eu percebi, talvez eu não tenha comentado muito também, é sobre esse síntoma aqui com carga negativa. Na verdade não existe algo parecido com isso, né? Porque a gente sabe que aqui a gente tem uma ligação covalente polar. O carbono é que, nesse caso do éster,
dessa função aqui, ele tem uma densidade de carga positiva, então fica um pouquinho esquisito a gente pensar numa carbonila com carga negativa, né? Quando a gente tem aldeídos ou cetonas, é mais fácil, aí a maioria do pessoal acertou, colocou o tioacetal, seguida de uma base forte, para desprotonar e levar à formação do tioacetal com carga negativa. E seria, isso seria o equivalente sintético do carbonila menos. Mas quando a gente tem um éster, o éster com negativo, beleza. Porque aqui eu tenho um carbono, e aí tanto faz você usar o próprio éster ou o malonato, que é mais fácil ainda de trabalhar, porque você não precisa de uma base tão forte. Porque você vai ter duas carbonilas para desprotonar, para ajudar a estabilizar a carga negativa. Então, o mais recomendado quando você quer gerar um enol éster é você trabalhar com malonatos. Mas voltando lá, na questão principal é desse tipo de carinha aqui, de um carbono só, carga negativa. O mais próximo dele seria o cianeto. Então se você quer inserir, você faz uma clivagem e não tem jeito de colocar ele positivo, e tem que ser negativo, aí seria o cianeto. Porque quando você faz a reação, o carbono aqui atua como carbono menos, você faz uma hidrólise nesse cianeto, transforma ele em ácido e depois você esterifica para transformar ele num éster. Eu acho que tinha um outro lá também que era com ácido carbono negativo, também tem que ser por aqui, para depois você hidrolisar, né? Descarboxilar e depois hidrolisar. Tá? Então teve esses dois casos mais difíceis. Na retrossíntese do Crixivan, do Indinavir, acho que a maioria foi bem. Eu acho que deve ter encontrado alguma referência falando sobre a síntese do anti-HIV. E do outro composto também era relativamente simples. Né? Tá? Aí tirando os outros exercícios, a maioria acabou indo bem. Tá? E acho que era só isso. Só tomar cuidado então com o número de carbonos, conte o número de carbonos. Na hora de desenhar, tome cuidado para não emitir carbonos, que isso pode afetar. Exercícios de química orgânica, na verdade, ou é certo ou errado, né? Não tem meio certo. Então, tome cuidado com isso aí. Bem, a gente já viu, eu falei rapidamente desses dois tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos na aula passada. A síntese telescópica, ela confunde um pouco sobre síntese one-pot, tem um pouco a ver com síntese one-pot. O one-pot ou telescópica, eles têm um significado muito parecidos. Tem uma diferencinha que aquele japonês que eu mostrei na aula passada comenta, mas a princípio o síntese telescópica é quando se faz várias transformações no mesmo frasco de reação e de uma maneira sem precisar fazer purificação ou extração. Hoje eu vou falar um pouco mais de pesquisadores, de pessoas, e falar um pouquinho do que tem feito em cima de Covid, que fez a gente mudar um pouco a rotina, né, de trabalho, e mudou um pouco, acho que mudou um pouco não, mudou bastante a forma de trabalhar em pesquisa e pensar duas vezes se a gente faz pesquisa ou não, né, principalmente. Bem, eu só vou falar um pouco de uma coisa atrelada ainda de química em fluxo e automação, né? Tem gente começando a melhorar esse tópico que está muito em alta. Por exemplo, esse artigo aqui, eu acho que isso aqui é Nature, pelo formato de letra, acho que é Nature. Eles tentam, esses autores aqui, eles propõem uma melhora, né, de como que a gente faz síntese em fluxo. Todos vocês veem esse pneuzinho aqui colorido, está remetendo a algo de química de fluxo, né? Que seria um reatorzinho de fluxo. Qual que é a premissa, qual que é o contexto, né? Que a síntese em fluxo, ela é linear. Então, quando a gente usa aquele equipamento e quer fazer várias sínteses diferentes, a gente tem que sempre reconfigurar o equipamento, mudar o tipo de reator, né, o tamanho. E quando a gente quer fazer uma síntese de várias etapas, por exemplo, né, para cada etapa a gente precisa parar o equipamento, trocar o reator, fazer a reação,
parar o equipamento, trocar o reator, trocar as condições, o comprimento, o tempo de residência, ajustar, reconfigurar o equipamento, óbvio, e para depois você ter o produto final. Quando você quer fazer várias sínteses de multi-etapas de forma contínua, não dá para fazer, você tem que fazer do A para o D primeiro, para depois você mudar tudo, fazer do E para o H, pegar o material de partida aí e transformar para o L. Então você tem que fazer em separado, um de cada vez. A proposta deles é uma proposta radial, que eles falam. Essa abordagem radial é como se colocasse tudo isso num círculo, né? Cada processo circular, onde você tem um único input e um único output. Então, numa única entrada, você pode colocar os reagentes aqui, A, ele está usando como letras aqui, né? Reagentes A e I, e a gente tem os produtos D, H e L, tá? E nesse processo radial você pode modular para onde que a entrada vai. Se vai para um reator roxo, vai para o reator verde, vai para o reator laranja, amarelo, azul. E cada um desses reatores seria já uma condição, uma configuração para levar um determinado tipo de produto. Então, óbvio, tá uma representação bem abstrata, usando cores. Então, provavelmente tem as entradas de outros reagentes, mas é uma forma de você usar um único equipamento, sem precisar de muitas reconfigurações. É um sistema mais modular, né? Mais modular ainda. Isso permite você testar ainda condições. Quando você quer, por exemplo, otimizar A para B, você pode otimizar a condição numa única tacada só, ver qual que é a melhor condição, a maior configuração para A levar a B, por exemplo, ou para ir direto para D. Mas ainda, o mais interessante aqui é que você pode modular, por exemplo, você entra com A, você faz o B, por exemplo, o B tem que ser por aqui, né? Então o A você vai ligar aqui, vai sair o B aqui. O B você pode mandar para descartar se você tem interesse só no B, mas se você quer fazer o D, uma vez que você fez o B, você joga para cá, e aí você vai ter o C aqui, armazena. Isso daqui são todos compartimentos, né? Que você pode usar para estocar ou transferir para um outro segmento. E esse buraquinho então que vai estocar o C, você manda para o azul vai ter o D, e aqui vai sair para obter o D. Tá? Então ele é bem modular, e aí você não precisa desmontar todo o equipamento quando você quer fazer agora o E para o H. Né? Quando você quer fazer o E para o H, é só você mudar aqui o input do reagente, e aí com esse sistema radial você consegue modular a fim de agora eu quero uma outra reação, sintetizar uma outra molécula a partir de E para H, por exemplo. Você entra com E, faz todo esse caminho, modula tudo para ter já no final o H. Enquanto que no sistema linear você tem que ficar trocando, parando toda hora, e aqui não, você tem todos os módulos já configurados, você só muda para onde o caminho que ele vai, que aí fica mais simples, né? Mais rápido. Isso aqui eu esqueci, esse artigo é um pouquinho, eu deveria ter lido um pouco de novo, mas aqui é mais para biopolímeros. Depois eu vou ficar devendo o que seria isso aqui. Mas a proposta é essa daqui. E para mostrar a funcionalidade dessa proposta, né, para eles provarem que isso aqui é uma proposta interessante, eles têm aqui uma forma esquemática do sistema deles. Os que estão em branco geralmente são coisas vazias, então você poderia colocar mais coisas ainda, né, nesse sistema aqui. Esses sistemas em cinza, ó, a gente está vendo aqui uns buraquinhos em cinza, são os buraquinhos de estocagem, que você pode, por exemplo, fazer um intermediário, esperar, né, acabar, formar todo ele, para usar ele para fazer uma segunda reação. Aí você estoca em outro lugar, espera converter uma nova reação e usa ele como reagente para uma outra reação. E isso você pode fazer tanto de forma convergente como forma linear. O que é a forma convergente? Que é essa daqui. Você faz um intermediário, faz outro intermediário, e numa outra reação você junta os dois para ter o produto. Aqui é linear. Linear você faz, como o próprio nome já diz, você faz um atrás do outro, cada etapa, até chegar no composto final. Então
essas duas abordagens de síntese dá para fazer nesse sistema radial aqui. Então, eu não vou detalhar tanto, mas é uma forma deles ilustrarem como que eles fizeram isso. Eles usaram bastante cores, né? Então você faz um intermediário, estoca, depois você fecha aqui a válvula, abre da outra reação, estoca, mistura o produto 4 com o produto 2, numa terceira sequência, e você tem o produto 5 no final da reação. Nessa abordagem linear, você faz um intermediário, estoca, e aí no segundo você faz o intermediário, você pega um outro intermediário, mistura com cobre, que é um dos reagentes aqui para fazer essa reação, e mistura depois com 2 para dar esse intermediário 6. E depois que você fez o 6, você espera e injeta, abre a válvula do NH3, que está em outro pocinho. Tá? Então, em todos os reagentes aqui são ilustrados de forma colorida. Tá? Então, esse brometo aqui é o B, o rosa, o rosa é o F, o roxinho aqui é esse G. Né? Você estoca todos eles e modula. Agora eu quero abrir essa válvula, agora eu quero abrir essa válvula. Então é uma forma mais radial, ao invés de linear, que você tem que fazer e voltar, e voltar, e voltar. Né? Então talvez seja uma proposta interessante. Eu não sei se vai vingar, mas é uma abordagem que talvez apresente mais vantagens que o sistema fluxo normal. Tá? Eu fiz uma brincadeira aqui com a turma do ano passado, que isso aqui lembra um pouco aqueles sorvetes de pracinha, né, do interior, que a gente coloca aqui tá todos os xaropes de sabores com um monte de corante, e aí você modula qual que você quer para sair o sorvete. Alguns pesquisadores para seguir, tem muitos pesquisadores bons, tem um pessoal antigo também que ainda tá vivo, o Corey ainda tá vivo, da velha guarda tem o Barry Trost, que ele é muito bom também. Tem quem mais das antigas? Tem o Phil Bar. O Phil Bar ele ainda é jovem, mas ele já teve o auge dele. Tem o Cassé Nicolau também. Esse é o pessoal mais da velha guarda, né? Pessoal, tem uns japoneses também. A gente sempre lembra só dos americanos ou que teve carreira nos Estados Unidos, né? Mas tem muita gente boa na Europa, na Alemanha principalmente, tem muita gente boa. E tem surgido uma geração nova de químicos orgânicos sintéticos, que também vale a pena a gente seguir e tentar acompanhar, principalmente ver o que eles estão fazendo de interessante. Por mais que não seja a nossa área, é sempre bom ver o que eles estão tentando, porque muitas vezes o que eles publicam acaba tendo bastante influência, né? Impacta bastante no caminho da pesquisa da síntese orgânica no mundo inteiro. Eu vou comentar sobre o artigo do Sarpong, que ele é um dos mais, eu considero ele um dos mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Mais famosos atualmente. Existe a Sara também, que ela aparece bastante na mídia, principalmente em seminários, tá? Mas esses dois aí são bastante interessantes. Tem esse aqui que ele é um pouquinho excêntrico. Eu brinco lá, eu tiro sarro com os colegas. Ele parece o Elon Musk da síntese. Ele faz umas coisas bem diferentes, interessantes, né? Algumas não sei se vai vingar ou não. Mas aqui ele publicou recentemente nesse depositório de pré-prints, né? Que é o Ken Archive. Pessoal, esse Ken Archive, ele é muito interessante. Ele traz de tudo, porque são pré-prints, né? São manuscritos que ainda não foram estão em vias de publicação, mas não foram publicados ainda. Tá? Então seria onde você tem acesso antecipado de artigos. Pode ser que alguns desses artigos sejam confiáveis, outros não. Mas o interessante é que eles concentram muita coisa, muita gente tem publicado, tem lançado os artigos por aqui. Esse aqui seria a versão de química do Med Archive. O Med Archive ele apareceu bastante, ficou bastante evidência, principalmente agora na pandemia, né? Que começou a aparecer muita coisa de estudos biológicos, tratamentos, possíveis fármacos para tratamento de Covid, vacinas, testes de vacinação. Ficou muito em alta e existe também a versão de química. Esse autor, esse trabalho, ele tem muito trabalho. E um dos trabalhos mais recentes é esse aqui, que eu achei
quem tiver interesse, o PDF é livre. Ele chama de sonificação molecular de moléculas para transferência de informação musical. Ou seja, ele tenta pegar estruturas e transformar numa linguagem musical. Basicamente isso. A gente tem já na... vou ter que mudar aqui. Que eu vou ter que pegar um guia. Eu sei que a aula está bem aleatória, mas existe... Para falar um pouco desse artigo do Cernak, como a gente tem trabalhado muito no computador, desde desenhar estruturas, fazer pesquisa, aquelas ferramentas de retrossíntese, né? Todas as bases de dados de moléculas, né? Essa indexação de como transformar, como que eles conseguem reconhecer uma molécula digitalmente e fazer a proposta retrossintética, tudo isso depende de linguagem, né? A linguagem Smiles é uma linguagem que é usada bastante para você fazer essa transformação de desenhos de moléculas em uma transcrição em linha, né, vamos dizer assim. Então, esses Smiles, por exemplo, é uma forma de você... É um algoritmo que você converte uma fórmula estrutural em uma linha de comando, uma espécie de você digitar em forma de dígitos, né, em algarismos, a forma de representar uma molécula a partir de algarismos. Isso a gente usa muito, fica implícito principalmente quando a gente usa as ferramentas digitais de procura, de retrossíntese, de desenho também. As ferramentas de desenho eles convertem também nesse formato Smiles, existe o formato de arquivo também, mas é a forma de você representar em linha estruturas químicas usando descriptores, né? Então, para representar ligações, você tem que usar esses algarismos, né? Então, é uma forma de representar moléculas em texto, vamos dizer assim. O que são os números, o que são as letras, né? E aqui a gente tem alguns exemplos no Wikipedia. Por exemplo, o nitrogênio. Então, você coloca N, hashtag N. CH3, N dupla C, dupla O. Então, isso seria a forma que os hidrogênios já ficam subentendidos nessa linguagem e assim vai. Sais, existe uma forma de usar a fórmula Smiles de Sais. E esses códigos aqui, as ferramentas de desenho entendem essa linguagem e você, se você tiver a forma Smiles e você quer desenhar a estrutura, também tem o inverso. Existem muitas ferramentas de você transformar essa linguagem em estruturas. Isso aqui é interessante, principalmente quem for para química teórica, quem for trabalhar com química computacional, o pessoal usa muito também essa linguagem aqui. Mas voltando lá no artigo, ele usou um algoritmo também, eu não sei como que funciona isso. Tá? Ele pegou como modelo essa molécula, eu não entendi muito bem o que é esse samples. Samples seria, acho que a codificação, né? O algoritmo que ele usou para representar uma molécula em uma forma de partitura, né? Eu não testei esses QR codes aqui, mas são uma maneira de transformar moléculas em sons, né? Em música, talvez. A princípio, se você pegar uma música, poderia gerar uma molécula. Não sei se isso é válido, tá? Ele comenta no artigo, o artigo é meio bem diferenciado, né? Uma coisa que falei, você pode pensar, nossa, onde que eu vou usar isso? Né? Mas são ideias originais. Eu gosto dessas coisas originais aí de usar esses algoritmos e transformar isso em uma linguagem diferente. Né? Então, o Smile seria a linguagem de texto, usando o teclado comum, né? As letras de um teclado, representar a molécula. E aqui ele usou um codificador, que é esse músico vai, que é uma forma de codificar as estruturas aqui, mas aqui fica só como citação. Ele colocou aqui em forma de frequência, né? Um arquivo de áudio. Mas o que eu quero mostrar aqui é sobre esse artigo. Coloquei o QR Code aí para quem quiser acessar. Eu não sei se ele é open. Ele estava com 9.716 citações na época, acho que foi ano passado que eu acessei. Deve ter aumentado bastante. Que é sobre o que um químico sintético, né, vocês, a academia, pode fazer para ajudar no tratamento de uma crise de saúde global como a pandemia. Esse aqui foi publicado pelo Richmond Sarpong, aquele que eu mencionei. Existe um outro professor também bastante conhecido, que é o Neil Gary. Esse professor acho que trabalha junto na mesma universidade do Richmond.
Eu vou ler aqui o. Isso aqui não é nem o abstract, isso aqui é mais um disclaimer, né? Sobre o artigo, tá? Então é um trabalho mais motivacional, né? Para a gente perceber o quanto que um químico sintético pode contribuir em crises de saúde globais e como que a gente pode contribuir nessa crise atual. Então ele começa com essa pergunta, né? Com todos esses esforços em andamento, o que nós químicos sintéticos na academia devemos priorizar para contribuir com essa resposta à pandemia? Para vocês terem uma ideia, a gente teve alguns surtos antigos, né? Em 18 a gente teve a gripe espanhola, acabou com, levou à morte quase um terço da população mundial. Em 29 houve a descoberta da penicilina, que eu já contei a história, né? E em 44 teve a síntese da quinina, porque a quinina, isso aqui eu não mostrei na aula, mas ele tem um contexto bastante importante, porque ele é um dos medicamentos utilizados na época para a malária, assim como a cloroquina e a temizidina, que são essas outras duas moléculas aqui. Né? A cloroquina, que está sendo vulgarmente utilizada atualmente, né? Voltou à tona nesses últimos anos, ele é um fármaco que foi sintetizado entre as décadas de 40 e 50, se não me engano. Então é um fármaco bastante antigo. E era utilizado como antimalárico, mas ele tem bastante efeito colateral como antimalárico ainda. Nos anos 80 a gente teve o surto de HIV. Houve uma corrida para a gente desenvolver antivirais. Então a gente teve o AZT, que é a azidotimidina, que é um dos mais conhecidos, né? Tratamento de HIV. Esse também tem bastante efeito colateral. E a gente também tem o dolutegravir. Esse aqui é menos conhecido, mas se não me engano, isso aqui já é mais moderno. Em 2005 e 2009 a gente teve os surtos de gripe, a suína e a aviária. Teve aqui o desenvolvimento do oseltamivir, né, que é o Tamiflu, que eu já comentei em uma aula passada aí da síntese telescópica, que era considerado o único antiviral, anti-influenza, né, um antiviral eficaz para vírus da influenza. Então a gente está vendo aqui alguns exemplos de moléculas que se não fosse a descoberta e a síntese, a gente poderia ter um problema maior como a gente teve aqui no surto da gripe espanhola. Nessa época que a química orgânica ainda estava bastante incipiente. Então é para mostrar para vocês que o sintético teve um papel importante na descoberta e no desenvolvimento de rotas de síntese em grande escala também, em vários surtos. No caso aqui do Tamiflu, no caso das pandemias de gripe, né, anos atrás, houve uma corrida gigantesca, quase muitos grupos de pesquisa no mundo procuraram sintetizar o oseltamivir de uma maneira mais fácil. Então, teve o Corey, né, que eu já mostrei. A rota industrial usa um ácido químico. Existe então o problema de suprir, da disponibilidade desse ácido químico. Ele não é muito barato. Se não me engano, eu não sei se é de fontes naturais. E aí veio vários pesquisadores, Fukuyama, o Corey, o Hudlick, o Ko, o Trost. Então são pesquisadores bastante conhecidos que desenvolveram várias rotas. Teve o do Hayashi, né, o recente, que eu mostrei lá que ele fez em poucas etapas, em pouco tempo. É o mais elegante, mas eu não sei se dá para fazer em escala industrial. E agora, em 2020, a gente tem o Covid-19. Parece que existe o Remdesivir, que foi, acho que da Pfizer. Acredita-se que ele é eficaz para, pelo menos, diminuir os sintomas da Covid-19. Existe outro que também está aparecendo bastante, que acho que o Molnupiravir, acho que é da Merck, esqueci agora rapidinho. É uma molécula um pouco mais simples, né, se você comparar com o Remdesivir. Mas se vocês olharem aqui, eles têm algumas similaridades, né? Tem um anel de açúcar, né, uma ribose de 5 carbonos. Aqui também um anel que lembra uma ribose. Existe uma base nitrogenada aqui. Aqui também é uma base nitrogenada aqui. Então isso aqui lembra um pouco um nucleosídeo, né? E aqui já tem a parte do fosfato ainda. Então isso aqui seria mais aqui seria, eu sempre confundo nucleotídeo e nucleosídeo. Quando tem fósforo, eu acho que já é nucleotídeo. E quando não tem fósforo, é o nucleosídeo. Tá, isso aqui é quase uma base nitrogenada, né? Um ácido nucleico quase, se não fosse o aqui.
né? São derivados de ácidos nucleicos, parece, né? E parece que são eficazes como antivirais. E o mecanismo de ação desses antivirais, como eu sei que são antivirais? Toda vez que tiver um fármaco com o final vir, creio que seja para antiviral. E parece que eles mimetizam bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, justamente para o vírus não replicar. Se não me engano, esse deve ser o mecanismo de ação deles. O Remdesivir, existe um problema de síntese em grandes quantidades. Imagina uma população, milhões e milhões de pessoas com Covid. Como que a gente pode fornecer Remdesivir em quantidade suficiente para todo mundo, né? Parece que o tratamento de Remdesivir requer em torno de 1 grama por paciente. Se a gente fizer a conta de 15% da população infectada, vai exigir mais ou menos 1.300 toneladas de Remdesivir. É muita coisa, muita coisa. Tá? Então requer um estudo nosso, dos químicos sintéticos, de tentar, como toda a síntese orgânica requer, você sempre vai precisar de altos rendimentos, falando um pouco mais de bancada. E alta eficiência vai gerar alto rendimento, né? Mas também eles têm que ser verdes também e sustentáveis. Digo verde, você não pode gerar muito resíduo, né? Na questão do resíduo, a questão do número de etapas, a questão do uso de energia, processos muito drásticos. Ele não pode envolver reagentes tóxicos, não pode gerir resíduos tóxicos, intermediários tóxicos. Tá? Então isso é o lance da química verde também. Esse artigo que eu comento ainda, ele faz um apanhado histórico, né, de todos esses fármacos que eu já comentei, especial a penicilina. O John Sheehan começou, a gente pode considerar o John Sheehan como um dos pioneiros das metodologias de síntese, desenvolvimento de metodologia de síntese. Os estudos de química medicinal, que é você derivatizar moléculas que já têm atividade biológica, por exemplo, a vancomicina. Existem derivados da vancomicina. O que é fazer derivados? É mudar um pouco a estrutura original e ver se melhora a atividade biológica ou se é mais eficiente, né? Isso é bastante feito pelos químicos medicinais. O desenvolvimento do AZT, ou até mesmo o Indinavir, lá do exercício, foi um ótimo exemplo, um ótimo caso onde a indústria e a acadêmica trabalharam juntos, né? O desenvolvimento do Indinavir foi desenvolvido muito rápido, em tempo recorde, principalmente na parte de liberação do FDA, né? O Indinavir é o Crixivan, que é um dos fármacos mais conhecidos aí, tratamento de HIV também. Fazendo uma retrossíntese aqui do Remdesivir, que seria o mais apropriado para a COVID, e parece que teve liberação recente. Eu não sei se foi do Remdesivir ou foi do Molnupiravir, que a Anvisa já autorizou o uso dele aqui no Brasil. Fazendo uma análise retrosintética, a gente pode começar então dividindo em duas grandes partes, né? Então aqui a gente tem uma ligação heteroátomo, seria através de uma fosforamidação, aqui nessa ligação fósforo-oxigênio. Você precisaria sintetizar esse fragmento então, que é o 35. E esse fósforo é um fósforo quiral. Você precisa ter um fósforo com essas quatro ligações aqui dispostas dessa maneira, o nitrogênio para frente e esse oxigênio fenólico para trás, para que na hora da fosforamidação inverta e leve à formação do Remdesivir. O outro fragmento requer então, partindo desse lado aqui, a gente tem esses dois oxigênios bastante reativos, então provavelmente a gente vai ter que proteger eles. E aqui ele quebra tanto aqui como aqui, que é na ligação CN e na ligação da base nitrogenada. E isso aqui, essa ligação da base nitrogenada, ela não liga para o nitrogênio, ele liga para um carbono. Então ele requer uma glicosilação da base nitrogenada pelo carbono. O que é glycosylation? Isso aqui é um glicosil, certo? Então é glicosilar a base nitrogenada e você fazer ainda uma cianação, que é inserir um cianeto nesse carbono. Então isso aqui seria o precursor comum para fazer o Remdesivir, essa lactona. Essa lactona, pessoal, não é tão disponível, creio que para fazer ela, acho que requer um pouquinho de trabalho. Mas ele está com esses grupos protetores no oxigênio, justamente para ele focar na reatividade nessa carbonila aqui do éster. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma glicosilação usando uma química de organometálicos
Então o iodo vai ocorrer uma transmetalação, creio eu. Então o metal vai sair desse grinhar e vai para cá. Então vai ocorrer uma inserção aqui entre o iodo e o carbono com o metal. Então esse carbono vai ficar negativo e vai atacar o eletrófilo aqui, a carbonila da lactona. Pá. Adicionou, formou um álcool, né, um M-acetal na verdade. E aí ocorre uma substituição maluca aqui entre o OH com o CN, e essa transformação ela é feita de forma estereosseletiva, por conta desses grupos aqui estarem com essas posições já estabelecidas, né? Então a estereoquímica desses substituintes vão dirigir a cianação para trás aqui também. O próximo passo foi desproteger esses grupos BE, então desprotegeu os 3 álcoois. E agora eu queria que reagisse só nesse álcool primário e não nesses 2 álcoois secundários. Como eles estão mais próximos, você usa uma química de acetais para você proteger eles e você torna esse OH disponível. E aí você junta com o reagente 35, que é uma síntese convergente, né? Então você faz esse fragmento, depois em separado você faz o outro. Esse outro fragmento parte de um derivado de aminoácido, já com esse oxigênio contendo esse grupo. O que ele fez? Aqui é uma química de fósforo, que eu não manjo muito, pessoal, mas vamos lá. Tá, ele usa esse reagente de fósforo aqui, ó. O que é esse PO, OPH, Cl2. Esses 2 Cls aqui funcionam como grupos de saída. Então esse par de nitrogênios vai atacar aqui e vai expulsar um dos cloros. É isso? Eu acho que é isso. E depois ele joga 4-nitrofenol. O 4-nitrofenol vai substituir o outro cloro. Então ele também vai atacar aqui e vai expulsar o segundo cloro. Então eu vou ter essa porção aqui. O que ocorre aqui de maneira interessante, que eu esqueci agora como que funciona, qual que é o mecanismo disso, é essa isomerização. Quer dizer, isomerização não, como que eu chamaria essa conversão desse molécula? Uma resolução. Então aqui eu tenho uma mistura de ácido isomérica, né, por conta desse centro, da estereoquímica não definida, então é uma mistura aqui e acaba resolvendo para esse sistema aqui, tá? Com adição, provavelmente um refluxo de éter de isopropílico. Depois a gente vê. Quem tiver interesse em saber como isso aconteceu, depois eu posso passar o artigo. Então, feito o 35, ele mistura aqui nesse ponto, certo? Então, o oxigênio está aqui. Provavelmente isso aqui é um bom grupo de saída, pessoal, tá? Eu não sei qual o motivo de usar esse grupo de saída aqui, mas se a gente lembrar um pouco da parte de aromáticos, esse fenolato ele é estabilizado por ressonância por causa do anel, mas também pelo efeito indutivo por conta do grupo nitro. Então ele não é tão lábil quanto o cloro, mas creio que seja um melhor grupo de saída segundo os estudos que eles fizeram. Então ele vai atacar aqui o fósforo, volta, expulsa todo esse grupo aqui para formar o René-Civil. O que falta ainda? Lembra que ele está protegido ainda, né? E essa proteção é feita sob a adição de HCl a temperatura ambiente. Tá? Então você tem o René-Civil. Essa rota aqui tem alguns problemas, principalmente em termos de uso de reagentes organometálicos. Imagina fazer isso em alta escala, né? Tá? Essa cianação aqui também tem alguns problemas. Usa TMS ácido tríflico, que é um ácido meio chato de trabalhar, esse tipo de coisa. E o Sarpong, ele analisa toda essa rota, ele fala que tem que ser melhorada, tudo tal. E de repente, no mesmo ano ou ano passado, junho de 2020. Aqui foi antes até, ó. Talvez ele não tenha visto. Saiu um artigo da OPRD, que eu já comentei que é uma revista muito boa, tá? Olha a capa da revista desse número, ó, Química e Fluxo. Ele fez um artigo de só uma reação. Por que é um artigo só de uma reação? Porque eles fizeram isso em fluxo contínuo, em larga escala. E qual é o passo? Qual que é a reação que eles trabalharam e publicaram nessa revista? É só essa reação aqui que eles fizeram. Otimizaram esse passo aqui, que está aqui, ó, na síntese René-Civil. Aqui não tem um tempo reacional, mas eles transformaram essa reação em batelada, que é feita a menos 78 graus, e fizeram
em química de fluxo a menos 30. Então não precisou de uma temperatura tão baixa assim, pelos que eles observaram. E essa transformação aqui fizeram em fluxo em alta escala. E isso já garantiu o mérito, e ainda mais no contexto do Remdesivir, que é um contexto atual de pandemia, eles pegaram todos os ingredientes necessários para conseguir fazer uma publicação boa, uma revista boa. Esses autores aqui eu não conheço, eu conheço esse cara aqui, que foi um aluno de doutorado na época que eu era fazer iniciação científica, ele era aluno de doutorado da minha ex-orientadora. E ele está no Canadá, é um grupo canadense, acho que é um grupo de pesquisa não acadêmico, acho que é de uma indústria, instituto de pesquisa lá, de uma indústria farmacêutica. E ó, olha quantos views em questões de ano. Isso aqui foi ano passado, hoje deve ter dobrado esse número, tá? Ou não, não dobrou não, deixa eu ver como tá. Ah, aqui é hoje. Eu tirei um print ontem, esse aqui foi ano passado, 16 citações. E hoje já dobrou esse número de citações desse trabalho, porque é um trabalho bastante importante. Eu só queria finalizar a aula de hoje comentando sobre um artigo que me foi enviado por um professor. Eu vou ter que compartilhar com vocês. Eu não li inteiro ainda, tá uma correria esse final de quadrimestre. É um artigo mais filosófico, mas que ajuda a gente a repensar um pouco na maneira que a gente está fazendo pesquisa. Eu acho que a maneira como a pesquisa está sendo bastante criticada, principalmente aqui no Brasil, né? Menosprezada, vamos dizer, acho que a melhor palavra é menosprezada. Eu acho que existem algumas razões para isso. Talvez para vocês que vão trabalhar na indústria, vai continuar na academia, se vocês continuarem, principalmente como químicos, né? Químicos sintéticos também, é repensar a forma de a gente fazer pesquisa. Tá? Então, talvez uma das maneiras de tornar a pesquisa mais prestigiada novamente, principalmente aqui no Brasil, é repensar o que a gente busca na pesquisa. E esse artigo aqui nessa revista Langevin é uma revista super conceituada, índice de impacto alto. Essa tabela eu acho legal porque fala de todas as dimensões, né? Desde a parte de segurança, da saúde, desculpa, alimento, economia, ambiente, segurança comunitária. A gente chama isso de security, mas não sei se o termo mais correto é segurança, né? Mas acho que é mais termo sustentável, né? Os princípios, as políticas que a gente tem que seguir, a política de zero resíduo, né? As hierarquias de resíduo, consciência ambiental, economia circular, né? Tudo que está atrelado aos tópicos mais recentes focados em sustentabilidade. O tipo de química que a gente tem que adotar, né? Química verde, química sustentável, química circular, é uma coisa nova, não sei se vai vingar, tá? Ética, ciência para benefício da sociedade, tá? Economia de átomos, isso aqui é muito importante em síntese. E aonde a gente tem que onde a gente tem que aplicar isso, né? Na educação, pesquisa, na prática, no dia a dia. A forma de a gente, as ferramentas que a gente tem que usar, né? Análise de ciclo de vida, trabalho multidisciplinar, né? Integrado, tá? Systems Thinking, que eu nunca sei a tradução correta para isso. Seria mais um brainstorm coletivo, velho. Tá? Eu vou colocar esse artigo depois. Existem outros artigos que eu poderia mostrar, mas deixa eu só citar aqui. O Leonardo falou que tem 12 mil views. Esse daqui é mais geral, porque esse aqui é mais geral. Não, o artigo do Sarpong 12 mil views. A geração de vocês vai passar por muitas mudanças, né? Principalmente em postura de pesquisa. Talvez a pesquisa tenha que ter um caminho. Os próximos orientadores, talvez, procurem, não vou dizer para vocês procurarem essas linhas de pesquisa aqui, mas parece, se pudesse escolher as tecnologias emergentes na química aqui, pela própria UPAC, né, que elencou isso, esses seriam as principais áreas para a gente prestar atenção daqui a alguns anos, tá? Eu não sei como que blockchain vai entrar nessa parte de química, mas acho que é mais a parte computacional, né? Vida semissintética, você conseguir sintetizar, aí entra a gente aqui, síntese orgânica, né? Sintetizar metodologias de síntese mais fáceis de sintetizar
ácidos nucleicos, bases nitrogenadas. A gente vê o caso aí do molnupiravir, do Remdesivir, tem um pouquinho a ver com isso aqui, né? RNA, síntese de RNA também, tem bastante coisa. Tem gente sintetizando células do zero, sintetizando DNA do zero, né? No laboratório, sem fazer PCR, essas coisas. Supervetability é a habilidade de molhabilidade, né? Não sei como eu chamaria isso. Talvez isso entre a parte de tensoativos, surfactantes. Humos artificiais, metabolômicas, degradação de proteínas dirigidas, amônia sustentável, isso aqui dá muito dinheiro. O que a gente pede muito amônia, ele é muito volátil, né? No norte, nos países mais frios, eles aplicam amônia direto no solo como fertilizante, né? Fonte de nitrogênio. E grande parte da amônia ele é perdida por volatilização. Então, e a amônia não é sustentável. O Haber-Bosch é um processo super conhecido, mas muito pouco sustentável. E não tem nenhum processo capaz de substituir o Haber-Bosch até hoje. E existem inúmeros grupos de pesquisa pesquisando maneiras de fazer amônia de maneira mais sustentável. Tá? Quem conseguir substituir o Haber-Bosch vai ficar muito rico, vai ganhar prêmio Nobel, com certeza. Se vocês terem uma ideia, eu estava dando aula pro pessoal da graduação de Química Verde e 2% da energia do mundo, se a gente pegar todas as matrizes energéticas, 2% da energia do mundo, que é muita coisa, é usado para sintetizar amônia por Haber-Bosch. Porque o Haber-Bosch gasta muita energia, processo precisa de alta temperatura, alta pressão, e não pode parar, né? Porque a gente precisa de fertilizante. Senão a gente morre de fome. Área de quimiluminescência, talvez sensores. Isso aqui que me deixou aqui, revestimento sonoquímico. Eu não sei o que significa isso. Tá? Talvez tenha viajado um pouquinho aqui. São áreas que a gente talvez... Olha, onde que eu posso entrar nisso, né? Não precisa focar nisso, mas se tiver um viés, talvez pode contribuir bastante. Isso aqui foi publicado em 2021, ano passado. Eu não sei quantas citações tem. Ah, não, ó. Janeiro de 2022 já, tá? Tá bem recente isso aqui, tá? Eu vou colocar esse e os outros artigos no Classroom já já.